Fala galera do Adrenaline, o pessoal que acompanha aí o nosso canal já viu, já foi pro ar o nosso unboxing do Steam Controller. Lá no site adrenaline.com.br a gente também já publicou a review em texto, né, com as nossas impressões com esse controle. Mas a ideia aqui é fazer o seguinte, nós temos um hardware bem diferente, né, um gadget, uma proposta bem diferente de design aí para um periférico para games. Então, tem muito da parte pessoal de como cada um vai lidar e vai entender com esse cara aqui. Então a ideia é, ao invés de fazer uma vídeo review com a impressão de somente uma pessoa, nós vamos fazer uma espécie de uma série aqui, em que esse controle vai passar pela mão de várias pessoas aqui da redação, vamos passar por vários estilos de games e assim nós vamos ter uma impressão mais heterogênea sobre ele. Vamos ver como cada um de nós reage com o gameplay usando este controle. Eu vou abrir a série, foi eu quem escrevi a review em texto que está lá no Adrena. E vou começar fazendo o seguinte, eu quero mostrar duas coisas. Nós temos aí um dos recursos mais bacanas que eu quero utilizar, é que além do trackpad, que é a primeira coisa que o pessoal sempre repara, ele também tem um giroscópio que tem uma precisão legal. Então, para mostrar esse recurso, eu vou começar rodando aqui, jogando o Metal Gear Solid. Bom, em Metal Gear nós vamos usar uma configuração da comunidade. Isso que é uma das partes mais interessantes do Steam Controller. Você tem que ir pelo modo Big Picture, o Steam está direcionando bastante essa interface para você usar esse controle aqui. E quando você entra no jogo, quando você bate o botão Steam, você abre aí o overlay do Steam e você tem aqui o configurar comando, que é onde a gente vai mexer na forma como vai funcionar o Steam Controller. Então o que acontece aqui? Nós temos aí uma configuração oficial, que é o que está aparecendo aqui. Então ele já tem algumas modificações. Você vê que, em geral, aqui está tudo configurado como se fosse o controle do Xbox, pelo que dá para perceber, botão X, botão Y, o D-pad ali na esquerda. O que a gente vai fazer aqui, eu não vou usar a tradicional, tem uma que eu gosto bastante, que você bate o X aqui, você abre, que é da comunidade. E aqui, que é esse aqui, o Greens Day Config. Você tem um feedback de outros controles, então você vê que o mais usado é esse aqui. Você tem uma noção de quais são as configurações mais utilizadas, vai ter muitas diferenças. Aqui engraçado é que do Metal Gear tem várias piadinhas em relação ao jogo também. Às vezes na descrição eles usam, tipo, a descrição dessa aqui é claramente um diálogo de Metal Gear Solid, mas a que eu mais gostei de todas as configurações que o pessoal colocou aqui é essa aqui mesmo, que é o Greens Day Config, porque ela vai fazer o seguinte, ela vai emular a interface está meio português de Portugal, tá? Por isso que nós temos um rato ali aparecendo. Mas ali é o mouse, né, naturalmente, e vê que ela está configurada ali para o centro do controle, que não é para nenhum botão, é para usar o giroscópio. Então ele vai entender o giroscópio como se fosse o mouse, quando a gente for usar. Deixa eu ver se eu consigo ir ali, aqui. Ele vai entender como se fosse o mouse, mas ele tem um botão que ativa essa função. Então você vê que o botão do giroscópio é quando eu pressionar de leve o gatilho esquerdo. Ou seja, no momento que eu apertar o gatilho da esquerda, que é aquele que faz a mira mais precisa, o giroscópio vai passar a atuar como se fosse o mouse e vai dar aquela correção. À medida que for mexendo, ele vai mexer na mira. Então vamos com essa configuração para vocês verem o resultado disso. Bom, nessa config está da seguinte forma, o trackpad da direita vai fazer as vezes de mouse, então você vai ver que eu consigo aí mexer o personagem. O da esquerda não faz nada, exceto se eu pressionar, então ele está fazendo as vezes do D-pad aqui, se eu aperto, eu troco as armas dessa forma. O caminhar do personagem é aqui, na alavanca, ela me dá um pouquinho de sensibilidade, só que veja só, aí nós começamos a chegar nas limitações do Steam Controller. Ele está pensando esse controle todo como se fosse um teclado e mouse, tanto que aqui eu tenho mouse, tem bastante tearing também, agora que eu percebi, mas aqui ele está configurado como se fossem os comandos do teclado. E aí o que acontece? Ele não sabe usar a sensibilidade porque ele entende como se fosse um botão de teclado. Por mais que eu incline bem de leve a alavanca, a partir do momento que ativar o sistema, ele sai correndo, como se eu estivesse apertando tudo. Eu não tenho a sensibilidade que eu teria no controle de Xbox. Nessa configuração do Greens Day, nós compensamos essa deficiência usando os dois botões adicionais aqui da parte de trás do Steam Controller. Um vai servir para correr e o outro vai servir para andar. E é assim que eu compenso essa questão. Então, por exemplo, se eu pressiono da esquerda, você vê que eu disparo. Então, se eu quiser correr, aperto ele. E se eu quiser andar, eu aperto o da parte de trás da direita. E aí ele vai sorrateiramente, que é como um bom espião deveria fazer.
Agora o mais legal é aquilo que eu falei em relação, que eu acho dessa configuração, e por isso que eu prefiro ela, é a questão da mira. Então vamos lá mostrar para vocês um pouquinho de tiroteio. Chegar no embalo já, chegar no grau, para criar um tiroteio aqui. Que eu posso fechar a mira, e ó, se eu for usando o trackpad, que por sinal é um ponto alto do Steam Controller, é muito legal mirar aqui. Eu tenho sérias dificuldades, eu sou um jogador de PC que gosta muito do teclado de mouse para FPS, mas esse trackpad é uma das interações mais legais. Depois do mouse tradicional, eu acho ele melhor do que as alavancas, principalmente do Xbox One, eu tenho séria dificuldade de mirar. Eu tenho uma sensibilidade legal aqui, mas se eu quiser dar uma compensada, eu posso, ó, mexendo o controle também. Então, à medida que eu inclino o controle e giro, eu tenho um pouco de mira. Eu tenho a capacidade de dar aquele ajeitadinha para um lado ou para o outro. A precisão, você vê, ó, é bem legal. Então vamos atirar em algumas pessoas para mostrar como, mesmo com o controle adaptado, eu vou continuar errando tiros. Mas vocês vão perceber como eu tenho essas possibilidades. Então você vê, eu tô mirando, eu não estou usando em momento nenhum o trackpad da direita, que seria a mira, né? Eu estou só fazendo a minha pontaria na base do giro do controle, ó. Ah, tá aqui você. Tá escuro aqui. Aonde? Ah, de trás. Você vê, pô. Para mim, que não me adapto muito bem com alavancas para atirar, essa variante realmente ficou bem legal. E você pode aplicar essa configuração, se o jogo que você quer jogar não tem ela, você pode criar a interface de você criar os botões e as configs para o controle, é bem tranquilo. Bom, vou partir então para o nosso próximo game e agora o desafio é bem maior do que só usar o giroscópio para atirar. Vamos experimentar aí um game de estratégia e eu vou puxar um clássico que eu gosto muito, que é o Age of Empires 2, que é um jogo totalmente pensado para teclado e mouse e que pede aí um pouquinho de agilidade. Então vamos ver se a gente consegue achar uma config para esse cara para encarar esse game. Bom, o Age 2 é um game aí mais antigo, recebeu há não tanto tempo atrás aí uma versão HD, mas ainda assim é um game aí que a comunidade não deu tanta atenção e por conta disso, quando a gente entra aqui nas configurações, ele não tem tanto controle disponível quanto alguns outros games. Eu vi as configurações que já estavam disponíveis, não gostei de nenhuma em específico. Então o que nós fizemos aqui, eu vou mostrar para vocês, é uma configuração nossa que criamos aqui no Adrenaline para tentar jogar o Age of Empires. Então nós configuramos da seguinte forma, aqui o trackpad da esquerda está atuando aí como mouse, o da direita também, mas tem uma diferença entre os dois. O da esquerda está usando uma configuração que chegou recentemente, inclusive. Depois do lançamento do Steam, trouxe essa função com um update que é a região do mouse. Nossa interface está em português de Portugal, por isso que é a região do rato. Mas eu configurei esse botão para ele ser um mouse, mas ele ser um mouse mais limitado. Então eu tranquei a área de atuação dele lá naquele canto esquerdo, onde no Age of Empires você seleciona muitas das coisas, qual unidade você vai criar, o que o villager vai construir. Então eu travei ali na esquerda, enquanto o botão meu da direita tem total liberdade para navegar no restante da tela. Algumas outras configurações, então, eu usei os dois botões de trás para ver villagers ociosos e voltar para o Tall Center. E aqui em cima os dois botões, um eu estou usando como Shift e outro eu estou usando como Control, para quando eu precisar ir ou mandar o cavalo ir para vários lugares segurando Shift, ou construir várias coisas segurando Shift, ou no caso do Control para criar aqueles atalhos, grupo 1, 2, 3 e 4, eu estou usando esses botões para também criar aí grupos de atalho para facilitar a minha vida. Eu vou jogar contra um PC no moderado para ver o quanto o controle vai, essa configuração, e o quanto eu vou perder de agilidade em relação ao que eu jogaria no teclado e mouse. Aí olha só, quando eu uso o trackpad da esquerda, ó, tá vendo como a atuação dele está bem limitada ao canto. Então eu consigo pegar de forma um pouquinho mais precisa. Ó, quando eu trago para o da direita, daí eu passo a ter a tela toda de atuação. Então, ó, dois desses vou pôr vocês aqui por enquanto eu vou pegar o meu cavalinho, que eu marquei no X aqui. A interface está com o gatilho da esquerda como se fosse o clique direito do mouse e o da direita como se fosse o clique esquerdo. Eu sei, dá um nó na cabeça,
mas é como o Steam Controller tem se configurado a maior parte das vezes, então eu tenho mantido assim porque eu me acostumei também assim. Aqui, além de atuar só na área da esquerda, eu também clico, então o clique do trackpad da esquerda serve como clique do mouse, então eu consigo ir aqui e ir selecionando. A precisão do trackpad é legal, principalmente se você considerar que em outro controle eu estaria usando alavancas para deslocar aqui, então eu tenho uma precisão relativamente boa. Consigo... Eita, tem que fazer casa. Então eu tenho meu villager ocioso, venho aqui com o meu trackpad da esquerda, aqui, e eu acho que o shift é o da direita ou da esquerda, não sei, eu acho que é o da esquerda, segurei e apertei. É da esquerda. Eu ainda estou me adaptando, eu já joguei algumas vezes com essa configuração, mas chega na hora, você sempre fica meio na dúvida de algumas coisas. Oh, eu errei da ovelhinha. O controle não é lá tão preciso. Oh, eu errei da árvore agora. E a árvore não se move, gente. Ai, ai. A galera que joga Age com certeza deve estar se incomodando com a agilidade que eu estou fazendo as coisas. E sim, eu não consigo ter uma resposta tão rápida nos comandos comparado ao que eu teria se eu tivesse um teclado e mouse. Dá pra sentir essa deficiência. Eu também sempre esqueço se é o da esquerda ou da direita, que é os villagers. Villager oficioso, no caso, né? O equivalente ao que seria o ponto. Você vê, o trackpad da esquerda é muito bom. Ei, essa ovelha é minha. Ei. Não, ela parou. Oh, beleza. Pô, o cara tem a cara de pau de vir até aqui roubar a ovelha. Por isso que as guerras acontecem. Daria para criar atalhos bem comuns do Age, tá muito no A, S, W, E, F. Daria para usar alguns atalhos aqui também. Mas aí vai do gosto de cada um, né? Como você vai configurar. E essa é uma das grandes graças do Steam Controller. Tipo, não gostou dessa configuração, você vai lá e faz outra. Vamos lá que eu tenho uma guerra por causa de ovelhas para tocar. Olha, uma estratégia muito clássica do Age é você pegar esse javali aqui e explorar a comida que tem nele. Eu vou tentar. Assim que acabar as ovelhas, eu vou tentar. Mas, cara, com o controle não vai ser muito fácil. Tá, a galera ficou inativa aqui. Vamos lá tentar fazer essa manobra dentro das limitações. Dá pra ver aqui. Aí não, eu desselecionei eles, eu preciso ter eles prontos. Vem, não deixa ele chegar, vem trazendo, vem, não. Ó, ele implicou com esse aqui, eu vou tentar selecionar ele e fugir. Não. Deu, ok. Eu quase consegui, tive uma perda, infelizmente. Tá vendo? Você não tem a mesma agilidade que você tem com o teclado e mouse. É um pouco mais difícil selecionar as coisas, mudar de direção. Hora de passar de era. Errei. É triste quando você erra de uma coisa que não se move. Isso acontece bastante quando você está usando o trackpad e você quer afundar ele. Por exemplo, aqui da direita eu configurei também os villagers inativos. Quando eu afundo ele procura. E aqui ele seleciona, mas às vezes quando você afunda, você move sem querer o dedo e o trackpad não seleciona o que você queria. Este aqui é o meu grupo Y. Tem o meu grupo X, que é o cavalo aqui, que eu marquei. O Ctrl está aqui, eu dou o Ctrl e o X eu formo o grupo X, dou o Ctrl e o Y dou o grupo Y. Então eu consigo ter atalhos e, como você vê, não é tão rápido navegar pela interface, é meio importante você ter bons atalhos para ir rápido para algumas pessoas. Tá, vou criar 3 aqui, hein? Como assim, estou sendo atacado? Meu cavalo! Eu esqueci meu cavalo. Vem! Putz, eles já tem um arqueiro. Comecei a minha produção de tropas. E eu vou criar um atalho aqui. Que vai ser o Ctrl A que eu estou criando aqui, onde vai as minhas construções militares. Então eu já vou começar a produzir as tropas um pouquinho mais para frente. Já foi, cavalo. Ninguém mandou ficar passeando na minha base. Cara, eu não consigo fazer as coisas de forma rápida. Não sei se vocês estão percebendo. Eu tenho que vir aqui, selecionar. Nem se compara a agilidade que eu teria se eu estivesse jogando aí com teclado e mouse.
Vou lá fazer o meu primeiro avanço. Até o cavalo tá nesse ataque. Eu tenho que... Porra! Cadê o lobo? Pô, sério, galera. Vou começar o incômodo aqui. Enquanto isso, você vai produzir as coisas aqui e deixa eu já pôr pra fazer mais galera, porque eu vou precisar. Um desses aqui tá bom. E um desses... Eu preciso lá ver o que tá acontecendo. Ai. Mas eu... Caramba! Eita, eita! Tem bem mais coisas que eu tinha calculado. E lá se foram minhas tropas. Ah, eles vieram pra cima de mim. Eu vou tomar um pau. E... Nossa! Ah, eu selecionei errado, mandei pro lugar errado. Ah, ó a dificuldade de selecionar esse villager. E acabou a madeira também. Deixa eu mandar ela cortar a madeira, porque imagina, o mundo não vai cair. Vai lá cortar madeira. É, isso aqui não importa, imagina. Isso aqui tá de boa. Ah, malditos, eles vão derrubar na base do arqueiro. Eu não vou conseguir fazer skirmishers bastante. Não, não vai ainda, você tá sozinho, não. Ó, deu um golpe. Esse cara é um bravo. Ah, tem 3 caras. Melhor que nada. Tá, gente, eu fui pro saco. Eu não vou conseguir produzir nada pra bater isso aqui. Já deu pra entender o drama um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou aceitar aqui a minha derrota, que eu sou uma vergonha. Bom, por mais que a minha falta de habilidade possa entrar nessa equação, normalmente eu não teria problema em enfrentar um PC no moderado. O que acontece aqui é que o tempo todo, como os controles são diferentes, eu sou obrigado a pensar como eu faço cada controle. Você perde muito da concentração do que você vai fazer no jogo, e no game de estratégia, isso é muito importante, tentando lembrar como é que você vai fazer cada um dos comandos. Tem um estranhamento aqui. Por mais que eu jogue e me adapte ao controle, se eu jogasse com mais tempo, com certeza eu ia me adaptar, não ia ter tanto essa necessidade de pensar os comandos que eu ia realizar nele. Mesmo assim, eu não tenho a mesma velocidade e a mesma precisão de que se eu estivesse jogando com um mouse, principalmente para selecionar as coisas, às vezes você bate um pouquinho diferente. No teclado você tem uma variedade muito maior de teclas disponíveis, então pô, não tem nem como comparar. Por mais que você tenha alguns botões adicionais do Steam Controller, você tem muito atalho por aqui e você faz as coisas de forma mais ágil. Então o que acontece? Comparado com outros controles, com certeza foi o mais próximo de conseguir jogar Age of Empires que eu já passei em um controle. Ele tem a possibilidade de editar os comandos e os trackpads funcionam muito bem comparado aí com alavancas que nós vamos ter disponível em outros controles, mas não é a mesma velocidade que eu tenho no teclado e o mouse. Então dá para pensar da seguinte forma: com certeza se eu estivesse jogando um game aí de estratégia ou administrativo, que normalmente tem o foco muito em teclado e mouse, mas que não pedisse agilidade, com certeza eu teria jogado de forma confortável. Então, por exemplo, um game como Civilization, ou Total War, games que tem aí um sistema de turnos que você não precisa fazer rápidos cliques. Aí o trackpad ia ser confortável bastante, eu ia ter tranquilidade para mesmo errando um clique, eu ia ter tempo para ir lá e corrigir ele. Agora, quando você está falando de games como Age of Empires, StarCraft, que você precisa de precisão e velocidade e vai usar muitos atalhos, ele não é uma opção para você mudar. Então eu consigo pensar ele em algumas franquias, Anno você vai conseguir jogar, games administrativos, vários, Skyline, SimCity, dá para jogar legal aqui. O trackpad tem uma precisão que não vai ser um mouse, mas vai ser uma experiência bastante ok, bastante próxima. Então se você está pensando em games de estratégia com Steam Controller, tenha isso em mente, você não vai ter a mesma velocidade, você vai conseguir aí usar bem como um mouse, mas tenha em mente que se for um game de estratégia que pede respostas rápidas, ele não vai conseguir te atender. É melhor continuar no teclado e mouse, com certeza. Bom, galera, esse é o primeiro vídeo de experiências aí com o Steam Controller, mas galera aqui da redação vai experimentar e games diferentes, então vocês vão ter impressões diferentes sobre esse controle. Então não deixe de assinar o canal que vocês não perdem o próximo capítulo aí de a gente jogando com o Steam Controller. E a gente se vê aí no próximo vídeo, galera. Um abraço! Sejam bem-vindos, adrenalindos, a mais um vídeo de unboxing. E dessa vez a gente tem um produto aqui que eu sei que é muito aguardado por vocês e também muito aguardado aqui na redação. Diego voltou da BlizzCon hoje e trouxe pra gente o Steam Controller. Eu sei que vocês querem muito saber o que vem nessa caixa, como que é esse negócio, porque é toda uma proposta nova para jogabilidade feita pela Valve, que é uma empresa muito querida pelos gamers, principalmente os de PC.
Então, sem mais delongas e ficar fazendo curiosidade em vocês, vamos mostrar o que vem na caixa.